Fala, nação santista! E aí, como é que vocês estão? Confiante para a partida desse domingo contra o Vasco? Eu estou confiante, hein? Vou falar para vocês que depois da vitória contra o Cruzeiro, a confiança de qualquer torcedor santista voltou, né? Muito mais pelo desempenho da equipe no segundo tempo, né? E pela torcida, né? Que vem representando e já foi 45 mil ingressos vendidos. Mas antes de começar esse vídeo, antes de falar sobre alguns assuntos que eu tenho anotado aqui na minha agendinha para falar com vocês, eu quero pedir uma força para vocês. Pessoal, esse canal é novo e eu queria pedir para vocês a me ajudarem a divulgar, né, esse canal. Nesse canal vamos estar falando sobre notícias do Santos, notícias diárias, informações, opiniões também, as minhas opiniões, assim como eu quero ouvir a de vocês. Então, se vocês puderem, já vai lá, já comenta e fala o que vocês acham da equipe do Santos, se vai chegar longe, Libertadores, Sul-Americana, já deixa aí nos comentários pra gente. Outra coisa também importante que eu quero pedir pra vocês, se inscrevam no canal. Se inscrevam no canal, vai ser muito importante para a continuidade do canal. Dá um joinha, compartilha com os amigos, avisem santista ou não santista também, que gostam de ouvir informações de outros times também, principalmente aos que amam o futebol, né? Assim como eu. Eu não acompanho só Santos, mas eu vivo de Santos, né? Então eu vou postar notícias e conteúdo sobre o Santos, mas eu quero pedir essa força para vocês, beleza? Bom, tem alguns assuntos aqui para estar falando com vocês, e um desses assuntos aí que eu quero começar hoje é sobre o Luizão. Luizão chegou como um zagueiro que poderia ser uma solução pela juventude, pelo bom desempenho que veio apresentado na equipe anterior, né? Mas não foi assim. A gente sabe muito bem que chegou com desconfiança, principalmente dele mesmo, não fazia grandes atuações quando entrava, parecia que tinha um receio, e tem que ter mesmo, né, de estar jogando nesse time aqui. É muito grande, o peso é muito grande para qualquer jogador, e tem que ser assim. Só que o que estava faltando era, acredito que aquele contato, sabe, com o jogador, a pessoa trazer ele para si, um técnico bom que chega, não, calma, vamos fazer assim, vamos te moldar, vamos trabalhar com você, você é jovem ainda, você vai cometer erros mesmo, dá aquele voto de confiança. Mas gostei muito da atuação dele no segundo tempo contra a equipe do Cruzeiro, não só no segundo tempo, acho que dá para falar também que a zaga, Gil e Luizão, funcionou muito bem, né, contra a equipe do Cruzeiro. Eles, por mais que sofreram um gol ali no fim do primeiro tempo, eu acredito que não foi erro do Luizão ou do Gil, foi mais o Barreal, que pra mim é um erro colocar uma pessoa pequena para marcar o Fabrício Bruno, que se você olhar o lance, assim como eu olhei várias vezes, quem estava marcando o Fabrício Bruno era o Barreal. Então não fazia sentido a gente culpar a zaga, o Luizão ou o Gil. Mas enfim, bom, Luizão pra mim ele deveria começar como titular nessa próxima partida contra o Vasco, porque a confiança tá lá em cima, né? A confiança tá lá em cima, o jogador tá acreditando que a chavinha dele virou também, assim como da equipe, eu espero que tenha virado, mas a chavinha dele virou, a oportunidade chegou, e que ele possa fazer grandes partidas, né, com a camisa do Santos até o final do ano. E eu acho que não vai acontecer, mas eu gostaria muito de ver. Mas a nossa zaga hoje ela não tá 100%, né? Por mais que muitos falam que a zaga preferida é Luan Pérez e Basso, eu não vejo dessa forma. Eu vejo o Basso um pouco lento, que o Luan Pérez vindo
numa crescente. Ele vem melhorando conforme as partidas. Mas infelizmente acabou se machucando, mas acho que o Luan Pérez vai estar... ele vai estar presente na próxima partida, talvez não como titular, né? Porque ele levou um pisão e parece que o tornozelo dele está inchado, o pé. E não sei se seria justo também já iniciar com ele, mas acredito eu que o técnico aí vai optar em Luan Pérez e Gil, porque o Baço ainda não se recuperou, né? Bom, Luizão para mim era para ser titular. Outro também que eu acho que não vai sair mais do time e que a gente merece um pouquinho de... não é respeito, porque ninguém desrespeitou o jogador, mas a gente tem desconfiança, é o atacante Guilherme, né? O atacante Guilherme, ele não vinha fazendo boas apresentações, assim como falta de, parece de ritmo, às vezes parecia que ele estava meio perdido em campo, teve jogos e jogadas que ele fazia, que ele voltava a bola para trás, ele tentava um drible ou ele fazia aquela jogadinha dele que ameaçar e não saía nada, voltava a bola para trás. E fora as outras coisas, que um passe bom que ele recebia do Neymar, um passe bom que ele recebia de um Rolaser, ou alguma bola que chegava, ele acabava se atrapalhando sozinho. Mas é um jogador que a gente tem que confiar, porque é um jogador que a gente viu no último domingo. É um jogador que quando a bola chegar, quando ele tiver num dia bom, quando ele tiver ali, né, inspirado, ele vai fazer um gol, vai dar um passe bom. E a gente tem que confiar nesse jogador, porque a gente não tem muitas opções, né? O time do Santos é bem... Apesar de eu achar que o time do Santos não era para estar nessa posição e não era para estar desse jeito, né, que eu digo, jogando mal e tudo mais, o time do Santos é um time bom. É um time de competitividade boa, né? Dá para se dizer. Mas aí entra aquela questão que também é um assunto aqui que eu quero falar com vocês, que é sobre o técnico, né? É outro também que a gente tem que dar um voto de confiança e tentar, não posso dizer, acreditar. Porque o Santos já cometeu vários erros, né? No ano em que foi rebaixado, e um desses erros era a troca constante de técnicos. O técnico não dava certo em 2, 3 jogos e o Santos já estava pensando em outro. E eu acho que não. Eu acho que, por mais que eu também sou defensor de fora Kleber Xavier, mas eu acredito que a gente tem que dar esse voto de confiança para a comissão técnica e pro técnico, né? Ele não é um dos piores, mas também não é um dos melhores. Mas a gente tem que confiar. A gente tem que confiar no trabalho dele a ponto de a gente esperar que a gente saia dessa situação. Porque não vai adiantar nada a gente ficar trocando de técnico igual. Essa semana saiu a notícia que talvez o São Paulo poderia pintar na Vila Belmiro. Mas eu acredito que não. Eu acredito que é mais uma tentativa do Santos esconder algo da gente, da torcida, ou dar uma esperança, mas não, eu acho que não tinha nada certo, não tinha nada acertado, talvez estava sim em conversas com o São Paulo, mas a gente sabe que o São Paulo é exigente, a gente sabe que o São Paulo ia pedir reforços, ia pedir zagueiro rápido, provavelmente ia pedir um meio de campo, mais um atacante para ajudar o Neymar, e o Santos não está nessa condição toda de fazer essas mudanças muito rápidas e contratações, né? E é isso, confiar agora no técnico, acreditar que ele possa melhorar e tentar, né? Tentar fazer a nossa parte. Que a torcida, inclusive, outro assunto aqui muito importante, 45 mil ingressos vendidos, não é pra brincadeira. Pô, Santos, acorda, Santos. Até quando? Até quando, Santos? Até quando você vai querer manter estádio pequeno lá na Baixada? Até quando você vai querer destruir um monumento histórico em vez de construir um estádio fora da sua cidade? Até quando? Muita gente que está comprando ingresso, que está indo para o Morumbis, não é de Santos. Não é de Santos. A maioria do pessoal é aqui da Grande São Paulo, do interior de São Paulo, entendeu? De um lado mais afastado de São Paulo, que pode ter meios de trem
ônibus, que vão chegar até São Paulo com facilidade. O horário também vai ajudar bastante, que é no domingo, 4 horas da tarde. Então até quando, Santos? Até quando vocês vão fazer isso com a gente? Com a gente torcedor. Eu faz anos que eu não desço pra Baixada, faz anos que eu não vou pra Vila Belmiro. Não só pela situação financeira que o clube está hoje e os ingressos também, né? Que não tá fácil. É mais pela situação que não tem como. Eu sou daqui da Grande São Paulo, eu vou descer pra Vila Belmiro num dia e vou ter que voltar no outro e no outro dia eu vou ter que trabalhar. Então não faz muito sentido. Eu vou levar quase 6 horas aí, mais ou menos, para ir e voltar. Vamos se dizer que eu levo 3 para ir e 3 para voltar. E olhe lá, dependendo se não tiver trânsito e tudo mais. Então até quando, Santos? Vamos acordar porque a torcida está fazendo a sua parte. E acredito que até o final da semana, que hoje eu estava vendo, né, inclusive no perfil oficial do Marcelo Teixeira, do nosso presidente, né, outro que também é um presidente que não temos muita confiança, mas é o que a gente tem, e a gente também tem que dar um pouco de voto de confiança para ele. No perfil oficial ele postou que já tinham vendido 45 mil ingressos. O Santos estava fazendo aí praticamente uma arrecadação de quase 3 milhões de reais, então é muita grana, né? Também é outra coisa que ajudaria muito o clube, se mantesse daqui para até o final do ano uma renda, né, de público mais ou menos aí de 30 mil para cima, já ia dar 2 milhões. Então o Santos poderia até o final do ano sair de uma situação mais ou menos ali, né, maleável, né, financeira ali. Não vamos se dizer que a torcida ia pagar as dívidas do Santos, mas já ia ajudar bastante. Mas é isso. Vamos estar postando aí com o decorrer da semana aí mais vídeos, mais conteúdos, mais informações também do Santos. Mais uma vez, queria pedir para vocês, como eu disse no começo do vídeo, compartilha com os amigos, compartilha com o vizinho, compartilha com quem vocês quiserem. O meu canal está sendo um canal novo, que eu vou falar bastante sobre notícias do Santos, vou falar bastante sobre opiniões do Santos. Queria pedir para vocês também dar um joinha, compartilhar, hypar também bastante o vídeo para a gente poder manter a sequência do nosso canal. E logo volto com mais informações.